A praxeologia é o estudo da ação humana. Tanto Ludwig von Mises, quanto Murray Rothbard, quanto Hans Hermann Hoppe consideram a praxeologia como sendo a base de todas as leis econômicas. Hoppe, inclusive, vai mais a fundo propondo que a praxeologia é, na verdade, uma base fundamental de outros campos de conhecimento também, além da economia, mas isso é um assunto para outro vídeo. Se você quiser entender o conhecimento básico da praxeologia, assista o meu vídeo chamado Praxeologia, que está na descrição. Neste vídeo eu vou fazer uma reflexão sobre alguns aspectos da ação humana. A ação humana, em essência, parte de uma decisão tomada pela mente de usar um recurso escasso para alcançar algum fim desejado. Essa decisão, como todo evento mental, só pode ser observada em primeira pessoa. Portanto, não se pode estudar a ação humana no sentido praxeológico através do método científico ou da observação empírica. O que se pode observar empiricamente não é a ação em si, ou seja, a decisão da mente que valoriza um determinado fim, de usar um meio porque ela acredita que esse meio vai levá-la ao fim. Empiricamente, apenas movimentos corporais podem ser observados. Movimentos corporais são causados pela lei da física. Por exemplo, os músculos do corpo humano se movem quando eles recebem sinais elétricos que vêm do cérebro através dos nervos e por isso os músculos se movem. O corpo não tem um propósito, um fim, uma intenção. Quem tem uma intenção, um fim, é a mente, e a mente é que usa recursos escassos, inclusive o corpo, para alcançar esses fins. A ação humana, portanto, é conhecida de forma a priori, através de reflexão introspectiva, e não através dos 5 sentidos. Não apenas é desnecessário, mas é impossível conhecer a ação humana pelos 5 sentidos, pelos motivos que eu já citei. A ação é conhecida pela experiência em primeira pessoa ao agir. Se você afirmasse no curso de uma argumentação que você não age, ou seja, que você não usa meios escassos para alcançar fins, o próprio fato de você dizer isso seria o uso de um meio escasso para alcançar o fim. No caso, o uso das cordas vocais para argumentar, para alcançar o fim de convencer a outra pessoa de que é impossível usar meios para alcançar fins. Isso seria, portanto, uma contradição performativa, porque a sua própria ação de argumentar já estaria provando que você está errado. De qualquer forma, nós sabemos que agimos pela experiência em primeira pessoa, da mesma forma que sabemos que existimos. Você sabe que existe, você está consciente da sua existência. Por nenhum momento você poderia acreditar que você não existe. Se você acredita em algo, então você existe, antes de acreditar. É o argumento do Descartes, de penso, logo existo. Só que no caso esse penso do Descartes não é só o que nós entendemos como penso. Se refere a todo tipo de atividade consciente da mente, como sentimentos, pensamentos, etc. Da mesma forma, nós sabemos que usamos meios para alcançar fins, pois o próprio fato de você tentar provar que não já é o uso de um meio para alcançar um fim. E esse fim é uma intenção, que é um evento mental. A matéria não pode ter intenções. A matéria se move pela lei da física e não por intenção. Se pararmos para pensar nisso, vamos entrar num questionamento sobre a filosofia da mente. O que é a mente? Ela é física, ela não é física e assim por diante. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, mesmo se uma inteligência artificial simulasse a ação humana, ela continuaria sendo movida pela lei da física, apenas com uma complexidade muito alta, tentando imitar o comportamento humano. A ação feita por uma inteligência artificial não é a mesma coisa que a ação feita por uma mente humana, porque uma mente humana possui uma intenção real, enquanto a inteligência artificial possui apenas uma imitação de uma intenção, causada pela complexidade do seu processamento e etc. Mas se não houver uma mente de fato tendo uma intenção, a ação de uma inteligência artificial se resumiria, no fim das contas, apenas a milhões e milhões de impulsos elétricos causados pela lei da física e não por uma intenção. Se a ação humana fosse um evento físico, então teríamos que estudá-la em terceira pessoa através do método científico. Mas não é isso que acontece. O método correto de estudar a ação humana é um método sintético a priori e pela experiência em primeira pessoa e nunca em terceira pessoa. Porque mentes não podem ser observadas em terceira pessoa. Você só tem a experiência da mente em primeira pessoa, sendo a mente e sabendo que você é uma mente. Ludwig von Mises considerava que a ação só pode ser conhecida de forma sintética a priori
e não por experiência empírica nem pelo método científico. Porém, isso não significa que Ludwig von Mises concordaria com a minha visão sobre filosofia da mente. Então é essa a reflexão que eu queria fazer. Eu acredito que a ação humana acontece na mente, pelo menos ela é causada pela mente, por uma intenção e uma decisão de usar um determinado meio para alcançar essa intenção ou fim. Ela só pode ser estudada de forma a priori, através de dedução e através da experiência sintética a priori, e assim também as leis econômicas de toda a economia misesiana são deduzidas logicamente do axioma da ação, e por isso a economia misesiana é um estudo a priori. Por exemplo, a lei de oferta e demanda, lei de utilidade marginal decrescente e assim por diante. São todas deduzidas a priori. Você não precisa testar e nem poderia provar essas leis fazendo testes. Essas leis são universais, elas sempre se aplicam a qualquer ação humana. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, assista os vídeos relacionados na descrição e até o próximo vídeo.